Na última aula nós falamos um pouquinho sobre o que vem depois do ponto, que são os reflexos. Então, para ficar bem claro na nossa mente, os reflexos, ele é o reflexo ou a luz, o brilho que você dá na sua base. Por exemplo, você tem aqui um 9, que é um loiro claro, certo? Quando você coloca o ponto, 0 fica o natural. Quando você coloca um ponto 1, então você vai ter aqui um reflexo no loiro, um reflexo 1, que seria o quê? O 1 ele é igual ao cinza, certo? Então você vai ter sempre o 9, o loiro, com reflexo acinzentado, que seria representado pelo 1, tá? E o que dizer então, por exemplo, se eu tivesse aqui dois números após o ponto? Quando eu tenho dois números, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui então uma base 6, eu tenho uma base 6, que é o loiro escuro. E aí eu tenho então, depois do ponto, eu tenho reflexo, que seria um outro 6. Como nós vimos na outra aula, o 6 representa o vermelho. Se eu tenho dois 6, isso representa intensidade no vermelho. Eu tenho reflexo ainda mais forte. Se eu tivesse um 6.6, então é um loiro escuro vermelho. Mas como eu tenho um 6.66, então eu tenho um vermelho intenso. Então, quando depois da vírgula você tem dois números iguais que se repetem, você então está demonstrando ali que aquela coloração ela tem intensidade no brilho, até mesmo sobressaindo a base que vem antes do ponto. Legal? E o que dizer quando você tem um zero depois do ponto? O que o zero representa depois do ponto? O que nós vimos na outra aula? Nós vimos que tem vários reflexos, mas não falamos do zero. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês o que representa o zero após a vírgula, tá? Então, se eu tenho aqui um tom, uma base 10, que é o loiro claríssimo, e eu tenho ponto 0,1, então eu tenho aqui 10.01. Agora aqui embaixo eu vou colocar a mesma base, 10.1. Qual a diferença dos dois? O primeiro número depois do ponto, ele tem 30%. Ele corresponde a 30% do que você tem dentro do tubo. Ou seja, dentro do seu tubo 10.1 tem 30% de cinza, de reflexo cinza e 70% de base, tá? Quando você tem o 10.01, a segunda casa depois do ponto representa 20% de reflexo. Então, qual dos dois 10 tem mais tons reflexo de acinzentado? O 10.1, porque ele tem 30% de reflexo acinzentado, enquanto o 10.01 tem 20% de reflexo acinzentado. Vamos dar um outro exemplo aqui para que vocês possam entender também. Eu tenho então o 8.13 e o 8.31. O que representa então? Lembrando que o 1 ele é reflexo acinzentado, o 3 é um reflexo dourado. E aqui também o 3 é dourado e o 1 é acinzentado.
No caso do 8.13, aqui a coloração está me dizendo que eu tenho um loiro com 30% de reflexo acinzentado e 20% de reflexo dourado. O cinza, então, prevalece no reflexo do cabelo, tá? E aqui o contrário, a mesma coisa. Eu tenho, no 8.31, eu tenho 30% de reflexo dourado e 20% de reflexo acinzentado. Ou seja, quando você vai comprar uma coloração e você pede um tom 813 e o fornecedor te traz um 831, você vai perder no reflexo acinzentado, se esse era o seu caso. Se você quer um reflexo dourado mais intenso que o acinzentado, você tem que pedir então o 8.31. Ficou claro aqui para nós? Então, isso é a porcentagem que você recebe ali. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre clarear com coloração. Por quê? Às vezes você está aqui, por exemplo, num tom de 6 no cabelo. O cabelo da sua cliente é um 6.0. Você quer fazer... Não, vamos até usar menos, né? Um 5.0. Um 5.0. E você quer levar esse cabelo para um morena iluminada. Você sairia então do 5.0, por exemplo, para o 7.7. Então você saiu de uma base 5, primeira antes do ponto é base. Então você quer sair da base 5 para a base 7. E aí você quer sair do reflexo neutro, que aqui é natural, você quer colocar então um morena iluminada, que nós vimos que o 7 ele representa o marrom. Então o que você precisa? Você precisa subir 5, 6, 7, 3 tons. Na próxima aula nós vamos ver como que você faz isso com coloração, porque o que eu vejo às vezes algumas cabeleireiras fazendo. A cliente está no ponto 5.0 e quer fazer uma morena iluminada. Vocês pegam um AX de 20, descoloram o cabelo até um tom laranja e jogam 7.7 com alguma outra mistura ou até ele puro, ou também um 6.7. Você gastou OX, pó descolorante, coloração e tratamento. Se você poderia ter gasto só isso. E é isso que nós vamos ver na próxima aula, o porquê que você consegue fazer e quando, que não são em todas as situações que você consegue clarear com coloração. Nós vamos ver um pouquinho disso na próxima aula. Lembrando sempre que você precisa sempre estar com papel e caneta para anotar esses exemplos e lembrar sempre que o número após o ponto representa 30% de reflexo. O número atrás, o segundo número, representa 20%. Em alguns casos, algumas colorações, por exemplo, a coloração da Infinitá, ela tem um tom de loiro claríssimo, ultra claro, acinzentado. Neste caso, 12.111. 111. Então aqui representa ainda mais intensidade no que você está fazendo. Nós citamos que depois do ponto, quando tem dois números iguais, é intensidade. Isso aqui é uma super intensidade, 30, 20 e 10%. Então realmente é um loiro acinzentado, bem acinzentado. Ele é muito usado na matização também, mas nós vamos falar isso muito mais para frente, tá bom? Então na próxima aula ficamos já se preparando para ver isso daqui, clarear com coloração e quando que você vai conseguir fazer isso.